Fala, mordomos fiéis! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que se pergunta por que existe nação rica, por que existe nação pobre e não sabe a resposta, então confira o vídeo de hoje. A gente vai explicar por que as nações fracassam. Então, para começar, esse ano eu estava no mestrado, né? Para quem não sabe, eu faço mestrado em economia, e eu tive um trabalho sobre um livro chamado Por que as nações fracassam? As origens do poder, prosperidade e pobreza. Esse livro ele é dos autores Daron Acemoglu e James Robison. Basicamente, ele exemplifica e faz todo um estudo histórico sobre as nações que hoje em dia têm sucesso, vamos dizer assim, as pessoas têm um alto índice de desenvolvimento, por exemplo, elas têm prosperidade, e as nações que não têm, por que algumas nações, por exemplo, são pobres, né? Então o livro ele faz um estudo acerca disso. O primeiro exemplo que o livro dá, explicando a situação, é da cidade de Nogales. É uma cidade que fica no estado do Arizona, nos Estados Unidos, e faz fronteira com uma outra cidade, que fica no México, também chamada Nogales. Como a gente sabe, os Estados Unidos hoje é uma das nações mais ricas do mundo, né? Então as pessoas lá são conhecidas pelo consumismo, por terem saúde, por terem educação e por terem, vamos dizer assim, uma melhor qualidade de vida, maior oportunidade do que outros países. Por outro lado, existe o México, né, que como sabem é um país subdesenvolvido, com certeza existem países muito piores, mas também as pessoas passam fome lá, têm dificuldade com a saúde, acesso, muita corrupção, drogas e violência. Então quando a gente começa a analisar, a gente pensa, poxa, por que essas duas cidades, que até um dia foram a mesma cidade, porém hoje tem uma fronteira, as pessoas de um lado do muro são ricas e as pessoas do outro lado são pobres? Então a ideia do livro, primeiro, é trazer os argumentos comuns que as pessoas trazem para justificar isso. Então o primeiro argumento que ele fala é cultural, né? Então muitas pessoas falam, aquela cidade é rica, aquele país é rico, aquele é pobre por causa da cultura. E ele mostra que não, na verdade a cultura das duas cidades é exatamente a mesma, porque os antepassados são os mesmos. Então desde festas que são feitas naquele lugar, a comida, a gastronomia, até um pouco da fala é muito parecido porque a origem deles são a mesma. Então nisso a gente vê que a cultura, por exemplo, não tem nenhum impacto no fracasso ou não de uma nação. Existem diversos outros fatores que podem impactar isso, então muitas pessoas falam que países ricos são países que têm, por exemplo, recursos naturais. O que a gente vê também que não é verdade, né? Só você lembrar que o Oriente Médio é cercado de petróleo, aquilo tem petróleo pra caramba, a maior empresa do mundo que abriu capital na bolsa, a Saudi Aramco, ela fica na Arábia Saudita, por exemplo, e nem por isso quem mora na Arábia Saudita é rico, pelo contrário, tem pessoas com muito poder e pessoas com pouco poder, né? Então, não, você ter um país com recursos naturais não é garantia de riqueza para a nação. Depois de que ele pega mais alguns exemplos, como você pode falar sobre solo, sobre clima, a gente vê que existem vários exemplos que não seguem esse padrão, né? Então tem país, por exemplo, que tem o clima, vamos dizer assim, mais quente, como a Austrália é rico, tem países que têm um clima mais frio, que também é rico, então vários argumentos que podem ser utilizados no dia a dia acabam sendo refutados porque não é esse o padrão que segue. Aí o livro começa a entender como que as nações foram se desenvolvendo e então encontrar o real motivo de por que uma nação ela pode ser rica e por que uma nação pode ser pobre. Então vamos começar. O primeiro motivo é a destruição criativa. O que significa esse termo destruição criativa? Então, vários países, por exemplo, eles têm uma política de refutar inovações por acreditar que algum grupo vai ser impactado. Eu vou dar um exemplo muito simples do dia a dia. Então, por exemplo, quando começou com o aplicativo Uber, todo mundo que tinha um parente, alguém que era taxista, ficou assim, isso vai gerar pobreza, porque as pessoas vão ficar desempregadas. Então, diversos países começaram a colocar legislações que proibissem a utilização do Uber. Porém, eles esquecem que a utilização de aplicativos inovadores que, vamos dizer assim, trazem uma melhor qualidade de vida para as pessoas, trazem eficiência para o país. Então, a partir do momento que a pessoa ela gasta menos para se transportar, ela sobra dinheiro para fazer outras coisas. Então, ela pode, por exemplo, investir, ela pode inovar, ela pode melhorar a qualidade de vida dela, ela pode ter acesso a mais saúde. Só que é um cálculo que as pessoas não fazem quando elas olham para o próprio umbigo. Então, geralmente, as nações que têm o melhor sucesso são aquelas que apoiam as destruições criativas. Eles apoiam a inovação, mesmo que por algum certo tempo alguém tenha que sofrer. Qual que é a premissa? A premissa é que depois de um tempo que a pessoa realmente sofre, às vezes fica desempregada, ela consegue se realocar e ela se realoca para algum setor ou para algum emprego que realmente gera valor para o país. Então, por exemplo, se alguém consegue fazer o meio de transporte público mais eficiente e isso gera 100 demissões, vai sobrar dinheiro, certo? Esse dinheiro vai ser realocado em algum lugar. Então, essas pessoas elas têm um tempo para se realocar para agregar aquele valor, vamos dizer assim, gerar valor para as pessoas. Então, ao momento que você gera eficiência através de destruição criativa, vamos dizer assim,
você acaba melhorando a eficiência do seu país. Então beleza, Nathan, você então acredita que a inovação é um dos grandes sucessos para uma nação? Sim, eu acredito e é isso que o histórico mostra. A gente fala muito dos Estados Unidos, mas não apenas como um puxa-saquismo, mas é porque realmente eles têm tido sucesso ao longo dos tempos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em gerar isso. Então as pessoas lá, elas têm muita facilidade de empreender, elas têm muita facilidade, por exemplo, em inovar, em criar novas coisas. Você pode ver, você abre o seu celular, a maioria dos aplicativos vem de onde? Né? Ou dos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma grande inserção e, vamos dizer assim, investimento para as pessoas estarem realmente criando coisas novas. Outro motivo também que é muito importante, e esse acaba sendo o motivo, vamos dizer assim, chave. O livro divide dois tipos de instituições que um país pode, vamos dizer assim, gerar. Uma são as instituições inclusivas. Instituição inclusiva é quando um governo ele garante a propriedade do conhecimento para essa pessoa e a livre entrada de empresas no mercado. O que é isso? Então, quando você, por exemplo, quer inovar, você tem uma ideia, mas você não sente segurança que ao colocar essa ideia no mercado vai ser garantia de propriedade intelectual, não, eu tive a ideia, eu vou ganhar dinheiro disso, você acaba não tendo ideias. Porém, quando o governo garante, não, essa pessoa que teve a ideia, a gente garante por legislação, por leis e por incentivos que a ideia dela vai ser dela e ela vai ser recompensada por isso. Um outro ponto é a entrada. Então, por exemplo, assim, pelo fato de muitas pessoas olharem apenas para o seu próprio umbigo, né? Então a gente acaba tentando muitas vezes, tendo medo de novas entradas de empresas. Porém, a nova entrada de empresa garante que apenas o melhor vai sobreviver. E esse é o grande motivo que nações ficam ricas e nações ficam pobres. Porque as nações que ficam pobres geralmente são, por exemplo assim, nações de esquerda, que tem muitas empresas estatais. A empresa estatal ela geralmente não permite a entrada de novos negócios. A gente tem um exemplo no Brasil disso, como o da Petrobras, que é uma empresa extremamente inchada, com um monopólio que apenas ela atuava em diversos segmentos na cadeia, vamos dizer, de distribuição e produção de petróleo no Brasil. É uma empresa que deu prejuízo por longos anos durante esse século. Por quê? Porque ela não era eficiente. Então, quando você inibe a entrada de novas empresas, de novos negócios que podem, vamos dizer assim, ser mais eficientes, lucrativos, gerar mais valor, você acaba tornando a sua nação pobre. Então, muitas pessoas têm medo, sobre privatização. A questão da privatização é você desburocratizar um mercado, você permitir que novas empresas, talvez melhores, entrem e prestem um serviço para a população. Por exemplo, você reclama do preço da gasolina. Tá bom. Mas você gostaria que a Petrobras não fosse a única exploradora de petróleo do Brasil? Ah, Nathan, eu não gostaria. Então, não dá para ter os dois. Então, a partir do momento que você gera concorrência, por exemplo, você consegue minimizar, por exemplo, o custo. Então, é uma escolha que você tem que fazer, mas você não vai conseguir ter os dois. E o que seria o contrário de uma instituição inclusiva, então, né? Seria instituições exclusivas, aquelas que têm barreira de entrada. Então, por exemplo, no Brasil existem muitos lobbies, né? O que é? São grupos de empresários que se juntam para estar falando com o governo e falando assim, pessoal, se vocês não fizerem uma lei para me ajudar, eu não coopero com isso. Então, por exemplo, muitos partidos políticos, eles têm rabo preso, por exemplo, com lobbies. Então o lobby ele vai lá, quando tem campanha política, eu coloco 10 milhões no seu negócio, mas quando você entra lá, você tem que ver uns benefícios que vai agregar valor para mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente vota, galera, se a gente quer que o Brasil um dia seja uma nação rica. Tente não votar em pessoas que têm rabo preso com, vamos dizer assim, com lobbies. Sempre tente votar em pessoas que defendem o livre mercado, o liberalismo, porque isso gera o quê? Instituições inclusivas. E a partir do momento que mais empresas entrarem no Brasil com melhores ideias e mais eficientes, a sua qualidade de vida vai melhorar. E para exemplificar um último exemplo, a gente tem a história da cidade de Veneza, na Itália. Então, para você que não sabe, até o século XI, em Veneza, ela era uma das principais, vamos dizer assim, polos econômicos da Europa. Então, todo o Mediterrâneo passava por ela para negociar, embarcar mercadorias e exportar. E ela era conhecida por ter instituições inclusivas. Então, qualquer pessoa, por exemplo, que tinha uma ideia, eu quero explorar tal mercado em tal segmento, você conseguia ir lá, pegar investimento, criar sua frota, ir atrás, vender, e tudo isso é muito garantido. Depois do século XI, alguns grupos de pessoas e políticos começaram a fechar o mercado, começaram a tornar as instituições exclusivas. Então quem tinha no poder continuava no poder, começaram a gerar alguns monopólios estatais para beneficiar quem estava no domínio dessas empresas e com o tempo Veneza foi se tornando uma cidade pobre. Então eu nunca fui para lá, mas eu li a respeito disso, então se você for lá hoje você vai ver diversos prédios muito bonitos. A maioria desses prédios foram feitos antes do século XI, que é quando a cidade tinha riqueza, tinha dinheiro e a própria instituição privada investia. Então, para concluir, o que a gente aprende sobre isso, né? A gente tem que defender, sim, que o nosso país seja rico. Isso melhora a qualidade de vida das pessoas, as pessoas, vamos dizer assim, têm mais acesso à saúde, educação e assim por diante. Por isso, temos que votar corretamente e temos que cobrar corretamente também. Então, você não pode, vamos dizer assim, querer um país rico, uma nação, vamos dizer assim, com sucesso e você não defende, por exemplo, algumas privatizações, algumas reformas, mesmo que isso venha impactar no curto prazo no seu bolso. Você tem que pensar sempre a médio e longo prazo.
E para os seus investimentos, algo muito importante é quando você olha mercados emergentes. Então muitas pessoas olham mercados em nações subdesenvolvidas como uma grande oportunidade de investimento pelo risco. Porém, risco não é garantia de retorno. Se você vê que uma nação tem práticas de instituições exclusivas que não permitem a entrada de novos mercados, talvez esse não seja um bom país para você estar colocando o seu dinheiro. Pessoal, era isso. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o que eu falei, se você concorda, se você discorda e o porquê disso. Não se esqueça, se inscreva no canal e mande esse vídeo para os seus amigos. Valeu, galera!